equilíbrio físico, espiritual e emocional. Nós todos, de alguma forma, em algum nível, nós tivemos nossa mentalidade formatada, condicionada através da religião, através dos traumas, da cultura, das dores, dos padrões familiares. Isso tudo, de alguma forma, moldou a nossa mentalidade, formatou a nossa mentalidade. E nós somos afetados através da mentalidade que nós temos. Nós somos afetados pela visão de mundo que nós adquirimos. E muitas vezes, essa visão de mundo que as pessoas têm é uma visão de mundo totalmente distorcida, é uma visão de mundo dividida, né? Que divide a realidade em compartimentos, que compartimenta áreas da vida, e para restaurar a nossa identidade, nós precisamos fazer algo aqui muito importante. Eu já quero te dar uma chave super importante para você restaurar sua identidade. Você precisa proclamar uma libertação desses moldes, dessas viseiras, dessas molduras que condicionaram sua mentalidade e acabou te aprisionando. Acabou te aprisionando. O problema nunca foi o outro, o problema nunca é a situação, o problema nunca é a circunstância, o problema é a forma como você enxerga o mundo, o problema é a nossa mentalidade. Então, para restaurar a nossa identidade, para estabelecer esse equilíbrio, nós precisamos proclamar aqui uma libertação dessas viseiras, dessas lentes, desses moldes, dessas formas que aprisionam a nossa mentalidade e nos libertar para encontrar a nossa real identidade. Então veja, essa visão de mundo formatada, muitas vezes ela é dividida, ela é dualista. E essa visão que é desequilibrada, né, muitas vezes não há uma interface, não há uma conversa entre o físico, o espiritual e o emocional. É tudo muito dividido. E a gente só divide essas áreas a fim de ensinar. Na prática, na vivência, não tem como dividir, porque uma área vai afetar a outra. Então, a partir do momento que nós temos uma visão dividida, nós vamos achar que aquilo que não é espiritual é mal e é inimigo de Deus e não faz bem e devemos negligenciar. Tem muitas pessoas que têm uma visão dividida, que têm uma visão compartimentada, que têm uma visão dualista da vida. Essa dicotomia, que é uma visão dividida, sempre entre dois mundos, espiritual e material, ou seja, então só o espiritual que presta e o material deve ser ignorado. O emocional, então, nem se fala. Essa visão de mundo dividida entre sagrado e secular demonizou o restante, demonizou as emoções, demonizou o físico, e nós precisamos de uma renovação, como eu falei. Nunca vamos encontrar um equilíbrio entre físico, espiritual e emocional se não tivermos dispostos a renovar nossa mente. A partir daí, dessa visão distorcida, dessa visão dualista, a partir daí nós vamos viver uma vida compartimentada. Ou seja, final de semana eu sou espiritual, no meio da semana sou profissional. Essa dicotomia de dois mundos acaba enclausurando nossa fé. A vida como um todo, ela não existe mais. Essa visão dividida, essa visão que acaba separando, acaba nos impedindo de ver a vida como um todo, de ver a vida de forma integral, de viver a vida com um equilíbrio entre físico, espiritual e emocional. Mas a partir do momento que nós separamos tudo em pequenas partes, fé, trabalho, religião, ciência, nós começamos a viver uma vida em conflito e uma vida compartimentada.
E esse é um dos maiores problemas. Uma vida compartimentada gera conflitos. Uma vida compartimentada vai me levar a viver uma vida dupla. Muitas vezes uma vida dupla. E aí é onde entra o moralista, o legalista, que acaba reforçando doutrinas que devem se evitar aquilo que é material, deve-se evitar aquilo que é do mundo físico, para buscar somente o espiritual. Isso é um grande engano. Nós somos formados através da dimensão espiritual, da dimensão emocional e da dimensão física. Qualquer ensinamento que te leve a vivenciar somente uma dessas áreas da constituição humana é desequilibrada. É desequilibrada. E essa visão judaico-cristã, na visão judaico-cristã, a vida como um todo é um presente de Deus. Não é só a vida espiritual que é um presente de Deus. A vida física é um presente de Deus. A vida emocional é um presente de Deus. Assim, não existe essa separação entre secular e sagrado. É tudo sagrado. Eu aqui, do meu consultório, da minha sala de atendimento, estou ministrando sua vida. Isso aqui é um lugar sagrado. Isso aqui, do meu lugar de profissão, eu estou ministrando valor, estou entregando valor na sua vida. Então, é um lugar sagrado. Essa separação entre secular e sagrado acabou confinando a fé cristã nos templos. Acabou confinando a fé cristã num dia na semana, no domingo. E a mensagem acabou se diluindo e perdendo o seu valor. E a mensagem, muitas vezes, então, ela não está sendo relevante. Essa dicotomia, essa separação, faz com que a mensagem ela seja diluída e não seja relevante na sociedade. E essa situação deixou muitas pessoas estagnadas, apáticas, na passividade da vida. Sem saber a direção, sem saber o propósito, seu destino, se tornaram as pessoas que veem a vida nessa separação entre secular e sagrado, vê a vida compartimentalizada, elas acabam se tornando figurantes, espectadores em um mundo que foram chamados para serem protagonista. Você não foi chamado para ser espectador da vida. Você foi chamado para ser um protagonista, um ator principal da sua vida. Mas essa visão de mundo duplicada, essa visão de mundo separada, compartimentalizada, faz as pessoas entrar num vitimismo, num fatalismo. Então, veja bem, uma outra coisa que você precisa prestar bem atenção nesse equilíbrio entre físico, espiritual e emocional. Você precisa de prestar atenção e ter cuidado com os extremos. Hoje a sociedade está extremada. Vivemos nos polos, vivemos nos extremos. E esses extremos nos sobrecarregam. Esses extremos geram muitos conflitos na nossa vida. Nós precisamos ter cuidado com os extremos. A maior dificuldade de lidar com a saúde emocional, a maior dificuldade em lidar no atendimento com pessoas, em ajudar as pessoas a redescobrir a sua identidade, são os extremos, são os excessos, são os exageros. E muitas vezes as pessoas elas norteiam a sua vida através dos extremos. Racional demais, emocional demais, espiritual demais, e assim a vida vai vivendo uma eterna gangorra, né? Uma eterna gangorra, uma hora está espiritual demais, uma hora está racional demais, e a gente precisa chamar as coisas a um equilíbrio, chamar as coisas a um equilíbrio, né? E foi exatamente na Reforma Protestante que essa separação, essa dicotomia entre secular e sagrado, entre dois mundos, vários mundos, foi denunciada. E foi exatamente Martinho Lutero, esse reformador, que disse que o evangelho, para ser evangelho, ele precisa se preocupar com os problemas do mundo. E é exatamente a identidade daquele que se propõe a viver o evangelho de Cristo. Ser o quê? Sal e luz desse mundo.
Então, a partir do momento que eu vivo a minha vida compartimentada, eu vou viver em desequilíbrio. E eu vou negar, muitas vezes negligenciar. Existem muitas pessoas que vivem sua vida só baseado no espiritual e negligencia o emocional, negligencia o físico. Tem pessoas que vivem só no plano material, só no plano físico, negligencia o espiritual, negligencia o emocional. Precisamos viver, chamar as coisas a um equilíbrio. Nós precisamos colocar em ordem, na verdade, o nosso mundo interior. Eu gosto de um sociólogo chamado Max Weber, e ele disse que as tarefas mundanas, elas foram encaradas pelos protestantes com um significado espiritual, no qual o chamado desses protestantes, então, era cumprido no seu trabalho. Olha que interessante. E a partir daí, essa foi a visão que se tornou o fundamento das maiores nações de primeiro mundo que nós temos hoje, né? A vida compartimentada gera conflito, gera dualidade, gera duplicidade. Esse é um dos maiores conflitos que eu atendo no consultório, as pessoas vivendo uma vida dupla, não sabe quem elas são, não sabe se é espiritual, não sabe se é para viver uma vida do mundo. Então, veja, no primeiro século, né, no século aí de Jesus, os fariseus, eles adquiriram uma religião de liturgia. Eles adquiriram uma religião de formas exteriores. E isso foi combatido e condenado por Jesus veementemente. E Jesus chegou até o ponto de chamar eles de quê? Hipócritas. O que é um hipócrita? É um ator. Hipocrisia é o ato de encenar. Isso exatamente porque eles encenavam, eles representavam uma espiritualidade sem nenhum tipo de conteúdo interno. Eles encenavam uma espiritualidade sem a vida interior. E eles foram definidos, Jesus ainda foi um pouco mais além, eles foram definidos como sepulcros caiados. Veja o quanto a duplicidade de vida, veja o quanto essa compartimentalização, esse desequilíbrio dessas áreas que nos constitui, nos prejudica. Jesus, então, chama esses fariseus de sepulcros caiados. Do lado de fora, dava até uma boa aparência, mas do lado de dentro, a podridão. Né? Representavam um papel, uma ética e uma moral somente estética. Né? E hoje isso está muito em moda hoje, né? A espiritualidade estética, a moral estética, o caráter estético, é tudo de aparência. Né? Eu gosto de um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. O autor é Peter Scazzero. Esse autor, esse autor americano, ele diz assim que uma vida espiritual separada da saúde emocional deixa intocadas por Deus diversas áreas da nossa vida. E ele conclui que saúde emocional e espiritualidade são inseparáveis. Veja que interessante. Essas áreas que nos constituem e que precisamos chamar essas áreas a um equilíbrio, a área espiritual, emocional e a área física, só no quesito didático, só para ensinar que a gente separa. Na prática, elas têm uma interface, elas se conectam, elas se conversam. Eu gosto de um outro livro de uma psicanalista chamada Ilma Cunha, autora daquele livro Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. Ela diz que as dores ocultas na nossa alma vai se manifestar no corpo através do sintoma. Olha que interessante, hoje a medicina já está muito em alta, essas doenças psicossomáticas. Eu tenho uma aula sobre isso aqui na Jornada Clínica da Alma, sobre as doenças psicossomáticas. Não há nada de errado com o corpo físico, fisiológico, mas quando as emoções se debilitam, o corpo sofre. Aquilo que a emoção cala, o corpo fala. Né? Então, veja como essas áreas elas acabam se interagindo. Né? E muitos, por causa desse desequilíbrio, muitos, por causa dessa dualidade, estão vivendo
moral estética, estão vivendo uma espiritualidade que é plástica, só de aparência. Essa vida compartimentada não tem essência, não tem fundamento, não tem raiz. Você já ouviu aquela expressão que existem gente que no fundo é raso. Existem muitas pessoas que no fundo é raso. E é exatamente esse o cenário, é exatamente essa a realidade das pessoas, né? Essa dificuldade de saber quem elas são por viver uma vida compartimentada, né? Viver uma vida compartimentada, ora espiritual demais, ora racional demais, ora material demais. Esse é a realidade, é a simbologia, eu chamo o arquétipo do homem natural dos dias de hoje. Não consegue transcender. Ele está arraigado ao pensamento cartesiano. O que é o pensamento cartesiano? É aquele que é só 2 mais 2 é 4 e não tem mais nada além disso. Pensamento cartesiano é aquele que divide o todo em partes menores e busca entender a partir dessas partes menores. O pensamento cartesiano está tudo compartimentado em pequenas partes, não consegue ver o todo. Vive num mundo contaminado e confinado por essa visão reducionista e dualista. Então, nós precisamos entender que o que nos ajuda a gerar esse equilíbrio, o que nos ajuda a gerar esse equilíbrio entre o espiritual, o emocional, o físico, essa visão sistêmica. A visão sistêmica é contrário à visão compartimentada. A visão sistêmica, ela nos ajuda a olhar o todo. A visão sistêmica nos ajuda a compreender o ser humano a partir do seu contexto, né? Essa visão sistêmica nos ensina a olhar as pessoas a partir da sua história de vida, enxergar as pessoas a partir do seu contexto, não somente por um lado. As pessoas têm um hábito horrível de fazer os seus julgamentos ouvindo só um lado da história. As pessoas têm um hábito horrível de julgar as pessoas a partir dos seus erros, né? As pessoas não são os seus erros. As pessoas, elas têm uma história de vida além dos seus erros, né? Então veja o quanto essa visão sistêmica, ela nos habilita a ter uma visão de mundo mais saudável, mais equilibrada, né? Essa visão sistêmica, ela nos mostra que nós não devemos interpretar os problemas de forma isolada, porque são problemas sistêmicos, eles interagem, e nós precisamos aprender a olhar até para a nossa vida como um todo. Existem muitas pessoas que enterraram seus talentos, desistiram de viver, entregaram suas vidas porque erraram, porque falharam, né? E elas começam a se definir a partir desses erros. Isso é um grande engano, porque nós não somos os nossos erros. Nós temos uma trajetória de vida muito grande que precisamos valorizar. Nós não somos os nossos erros. Então, esse equilíbrio, ele vem por uma revolução do pensamento, causado por essa metanoia, que é uma renovação da mente. É uma renovação da mente que nos habilita a abrir os olhos, a abrir a mente e olhar o todo, olhar o indivíduo. Eu gosto quando Deus se apresenta na Bíblia e ele apresenta assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O que ele quer dizer falando que ele é o Deus dessas 3 gerações? Deus é um Deus geracional. Ele nos vê a partir da nossa história de vida, ele nos vê a partir da nossa família de origem. Então, a visão sistêmica é uma visão saudável que vai trazer esse equilíbrio e que vai quebrar essa visão dupla, essa dualidade de vida, né? Então, veja, seus traumas, as suas experiências negativas na sua vida, elas podem condicionar você a enxergar a vida por um viés distorcido. Uma pessoa que foi condicionada a viver uma religião,
Uma religião onde tem um Deus que é castigador, um Deus que está sempre ali, igual aquele velhinho barbudo, mal-humorado, com um cajado na mão, só esperando você errar para dar na sua cabeça. É uma visão distorcida. Essa pessoa vai buscar viver essa espiritualidade só no plano espiritual e não. Nós precisamos entender que vivemos a espiritualidade no plano emocional, interior, no plano físico. Eu gosto de uma frase que Martim Lutero também é atribuída a ele, né? Assim que ele deixou a batina, assim que ele fez a reforma, ele tem uma frase que diz assim que um ano de casamento o santificou mais do que 5 anos no monastério. Olha que interessante, né? A partir do momento que ele vai para o corpo a corpo, ele vai interagir, ele vai relacionar, porque é muito fácil viver uma vida confinada. É muito fácil viver uma vida isolada, né? Agora a gente precisa entender que o nosso chamado é para ser relevante em uma sociedade que precisa ser refletida esses princípios, esses valores. Né? É por isso que nós estamos chamando esse equilíbrio aqui. É por isso que na jornada clínica da alma, eu sei o quanto esse conteúdo faz a diferença na vida de pessoas que estão aprisionadas por essa vida dupla, estão aprisionadas por essa dicotomia, achando que a espiritualidade é algo só do final de semana, achando que eles não têm condições de expressar através do trabalho o seu chamado, a sua vocação, é a sua missão, é o seu propósito. A sua vocação, muitas vezes, é o seu ministério. Né? E assim nós vamos ser relevantes numa sociedade que carece de princípios, de valores. E é o que eu disse no início: se você não sabe quem você é, você não vai encontrar essa liberdade para viver o seu propósito. E esse é o objetivo da jornada clínica da alma: ajudar você a descobrir sua identidade, ajudar você a superar os seus medos, ajudar você a construir um caminho de vitória naquelas áreas que você tinha uma história de fracasso. Então, meus queridos, essa foi a aula de hoje. Equilíbrio físico, espiritual e emocional. Nós precisamos renovar a nossa mente para abrir mão de uma visão dualista, dicotômica, que visa separar e isolar essas áreas espiritual, emocional, física. Não existe essa separação de secular e de sagrado. É tudo sagrado. O que eu estou fazendo aqui, essa aula que eu estou dando, eu considero sagrado. Estou fazendo de todo o coração, estou fazendo com amor, com entrega, eu considero sagrado. Não sei se você considera o seu trabalho sagrado, porque eu não compartimentalizo a minha vida. Eu vivo uma vida onde a minha área espiritual, emocional e física estão sempre se interagindo. Estão sempre se interagindo. Ok, meus queridos? Então eu quero agradecer sua presença. Muito obrigado por cada um de vocês. Nós estaremos aqui dando sequência na nossa jornada clínica da alma, um lugar onde você vai redescobrir sua identidade, e eu quero te ajudar. Eu quero ser um canal aqui de clareza e de valor para que você abra mão de uma vida dupla e conheça a sua verdadeira identidade e, enfim, encontre seu propósito. Ok? Muito obrigado pela sua presença, agradeço o carinho da sua companhia, que me honra muito e eu fico muito feliz.